Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chukshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurve Gaura Chandraya Radhika Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaudamanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Burupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shrikanda Shekhara Smirahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravistam Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtodara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também o meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitalila Pravistam Vishnupada Ashtodara Sata Srimad Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaja e a todos Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 37. Então agora, Gopala Guru Goswami está explicando sobre mana. Então, quais são os princípios de mana? Bom, a base de mana é pranaya. Mana, ela não surge normalmente antes do estágio de pranaya. E se ocorre, ela é apenas uma mana verde contraída, né? Então, existem dois tipos de mana, com causa e sem causa. Então, o Vijay pergunta, o que é, mana com causa, Sahetu mana? E o Goswami responde, Irisha, ou seja, sentimentos de ciúme, surgem no coração da Naika quando ela vê ou ouve sobre o Naika, né, se comportando de maneira especial, como um afeto especial por uma Naika rival, né, ou neutra, tatasta. Quando esta Irisha fica demasiada, né, tomada por pranaya, então se desenvolve Sahetu mana. Tá? Sahetu mana é uma mana com causa, uma birra, né, que tem uma causa. E ela viu Krishna com outra gopi, né, rival dela. Então ela fica em mana. Então, porque não existe medo sem sneha, da mesma forma não pode haver irisha sem pranaya. Desta maneira, todas as várias expressões de mana são iluminadas, apenas iluminam, a intensidade do prema entre as naikas e o naika. O coração das naikas é tomado por bhava, na medida em que uma possessividade amorosa pelo seu amado existe.
Quando ela vê o Nayaka, que está excessivamente atraído por ela, né, favorecer a sua rival, Naika, né, e brincar com ela, ela fica muito agitada e impaciente. Certa vez em Dwaraka, Krishna, ele ofereceu uma flor parijata para Rukmini. No entanto, embora todas as rainhas tenham ouvido sobre isso, sobre este incidente, apenas o coração de Satyabhama ficou tomado por Mana. A Mana de Satyabhama, que surgiu a Mana de Satyabhama surgiu quando ela ouviu sobre este ocorrido com a sua rival, né, que era Rukmini. Então vocês podem traçar um paralelo entre o humor da Rukmini e de Chandravali e Satyabhama e Srimati Radhika, tá? Mais ou menos assim. Então Vijay pergunta, quantos meios existem para descobrir a posição de uma rival? O Goswami responde, existem 3 meios, né? Ouvir, Shruta, inferir, Anumati e ver, Drisha. O que é ouvir, Shruta? Shruta Vipaksha Vaishistya surge quando uma Naika ouve de uma Priya Saki, de uma amiga dela, querida, ou de algum papagaio, sobre os passatempos de seu amado com uma Naika do grupo rival. O que é Anumati Vipaksha Vaishistya? Anumati Vipaksha Vaishistya ocorre quando a Naika vê o corpo do seu amado com marcas de passatempos amorosos com outra Naika. Quando ela ouve que o seu amado disse o nome, né, acidentalmente de uma Naika rival, ou quando ela vê essa Naika rival em sonho. Então até mesmo um sonho pode provocar uma mana. As marcas da união vistas no corpo do Naika, né, e da rival Naika são chamados de Boganka. E falar o nome da rival Naika é chamado de Gotra Skalana. Quando isso ocorre, a Naika sente que isso é mais dolorido do que a própria morte. Então Vijay pergunta, gostaria de ouvir o exemplo de Gotra Skalana. Bom, certa vez quando Krishna estava retornando para sua casa após passar um tempo com Srimati Radhika, ele de repente se encontrou com Chandravali. E Shri Krishna perguntou a ela, "Ô Radhe, está tudo bem com você?" Quando Chandravali ouviu Krishna falando dessa maneira, ela respondeu com muita ira, "Ô Kamsa, e você está bem?" Ou seja, Krishna chamou Chandravali de irada e Chandravali ficou com Mana. Krishna ficou surpreso e perguntou, "Oh, minha bela, por que você está assim tão perturbada?" E a Chandravali ficou com muita raiva, né? E respondeu de imediato. Aonde foi que você viu Radha? Ao redor. Então Krishna entendeu a situação e pensou consigo mesmo, "Oh, eu chamei Chandravali de Radha por engano." Compreendendo o seu erro, ele se sentiu envergonhado e abaixou o rosto. Ele também estava sorrindo, né, de leve para ver a eloquência espontânea, né, e marota de Chandravali, que resultou então no seu ciúme, Irisha. Que este Hari, que destrói todas as misérias, possa nos proteger a todos. Então Vijay pergunta, o que é
a compreensão de uma posição específica de uma rival através de um sonho. Swapna Drishta Vipaksha Vaishishthya. Então Goswami responde: as atividades de Krishna e seu Vidushaka amigos, seus amigos Vidushaka, enquanto estão sonhando, são exemplo disso. Por exemplo, em uma ocasião, Krishna e Chandravali estavam dormindo numa mesma cama, após passatempos amorosos no Krida Kunja. Enquanto dormia, Krishna sonhava, e ele disse: "Ó Radhe, eu prometo que apenas você é a minha única amada. Apenas você está dentro e fora do meu coração. Apenas você está na minha frente, atrás de mim, por toda parte. O que mais eu poderia dizer? Apenas você representa a minha casa em Govardhana e nos vales da floresta." Quando Chandravali ouviu Shri Krishna falando assim no seu sonho, ela se levantou da cama devido à mana que surgiu em seu coração e simplesmente foi embora. Agora, vou falar sobre um sonho de Madhumangala. Certa vez ele estava dormindo numa plataforma elevada, né, fora do Kunja, no qual Krishna e Chandravali estavam fazendo passatempos amorosos felizes. E no seu sonho ele gritou e disse: "Oh Madhavi, Krishna está falando de maneira muito eloquente com a amiga de Padma, Chandravali, mas simplesmente para enganá-la. Tente trazer Radha para cá rapidamente, para que ela possa se encontrar com Krishna. Não se preocupe." Quando Chandravali ouviu Madhumangala falando assim no seu sonho, ela ficou completamente perturbada. Naquele momento, Padma estava sentada num kunja próximo, e quando ela viu a condição de Chandravali, ela disse para Shaibya: "Ó Saki, veja o quão miserável é a face de Chandravali neste momento." Após ter ouvido o que Madhumangala disse em seu sonho, ela abaixou a cabeça e então começou a queimar em angústia. Então Vijay pergunta: o que é uma visão direta, darshana? Isso significa que a Nayika vê diretamente o seu Nayaka ocupado em passatempos com outra Nayika. E o que é uma mana sem causa? Nirhetuka mana. O Goswami responde: uma mana sem causa se desenvolve entre o Nayaka e a Nayika quando o pranaya está, vamos dizer, influenciado, né, ou incrementado por uma causa aparente de mana, embora não exista nenhuma causa para mana de fato. Os panditas concluíram que mana é o efeito de pranaya, e que uma mana sem causa é nada mais do que uma extensão de pranaya surgindo do próprio passatempo amoroso. Eles chamam isso de mana sem causa, tá? Ou pranaya mana. Os panditas também sustentam que os movimentos e gestos de prema são enviesados, como os movimentos de uma cobra, são sinuosos, né? Portanto, dois tipos de mana são evidentes nos relacionamentos entre o Nayaka e a Nayika: a mana sem causa, nirhetu, e a mana com causa, sahetu. O Vyabhichari Bhava desta raça está encoberto por as emoções, né, e os sentimentos da Nayika. Tá? Então Vijay pergunta: como essa mana sem causa pode ser pacificada? Bom, esta mana ela é pacificada por si mesma. Ela não precisa de nenhum outro
remédio. Quando algum riso ocorre, então a mana desaparece automaticamente. No entanto, para pacificar essa reta humana, o Nayaka tem que adotar muitas atitudes apropriadas, como por exemplo sama, usar palavras de consolo, bheda, postura diplomática, kriya, fazer um voto, né? Dana, oferecer presentes, nati, se curvar diante dela, upeksha, negligenciar e aparentemente demonstrar indiferença, e rasantara, uma mudança de humor repentina. O sinal de que a mana da Nayika foi pacificada é o fato do Nayaka conseguir limpar as suas lágrimas. E existe com certeza risos na sequência. Então Vijay pergunta, o que é sama? Consolar com palavras. Sama é o uso de palavras doces e agradáveis e promessas de pacificar a sua amada. O que é beda? Existem dois tipos de beda, que são atos diplomáticos. Expressar a sua própria grandeza por diferentes gestos e insinuações. E o outro é dar uma bronca na Nayika indiretamente através das suas saques. Qual é o significado de dana, dar presentes? Dana é é você presentear, né, com ornamentos e outros objetos, né, de maneira a persuadir, né, a Nayika. O que é nati? Uma submissão humilhante. Nati significa cair aos pés da Nayika com toda a humildade possível. O que é upeksha? Negligenciar. Upeksha, negligência ou indiferença, é o humor de um abandono aparente da Nayika quando todos os outros meios de pacificar a sua mana se mostraram inúteis. Outros dizem que upeksha se refere a usar muitas vezes palavras com significado duplo para satisfazer a Nayika. E o que é rasantara? Mudança de pensamentos. Rasantara é a criação repentina do medo, né, na mente da Nayika através de palavras ou de alguma outra ocorrência natural. Existem dois tipos de rasantara. Aquela que ocorre por si mesma e aquela que é criada pela inteligência afiada do Nayaka. Aqui existe um exemplo da troca de mente que ocorre espontaneamente. Certa vez Krishna foi incapaz de pacificar a mana de Badra, apesar de muitos esforços. De repente, ouviu-se um grande som de trovão, que deixou Badra com medo. Com tanto medo que ela abraçou Krishna, né? E que estava sentado diante dela. Tá? Então o medo fez com que aquela mana fosse quebrada. Às vezes uma cobra, Krishna usa, né, esse artifício com Srimati Radhika também, né, em relação a uma cobra e assim por diante. Ou algum outro demônio, né, ele pode dizer que, ou alguma Sakhi vai dizer para Srimati Radhika que tem um demônio invadindo e que agora ela precisa, né, ir até Krishna, etc, etc. Agora segue um exemplo de pacificar a mana por um plano inteligente. Certa vez, Srimati Radhika estava completamente absorta em mana. Ela não queria ver Krishna de jeito nenhum. Krishna, que é extremamente brincalhão por natureza, viu que ele não poderia pacificar Srimati Radhika por nenhum outro meio. Então ele começou a fazer uma brincadeira muito charmosa. Ele pessoalmente
fez uma guirlanda de flores muito bela e colocou ao redor do pescoço de Srimati Ji. Ela, com raiva, tirou a guirlanda de seu pescoço e jogou para longe. Mas, pelo desejo da providência, ela caiu no próprio Krishna. Ele, de imediato, girou os seus olhos, né, e fez uma cara de que tinha sido, vamos dizer, machucado, né, por aquela a guirlanda, né, e ele se sentou num canto, se sentindo depressivo. Ao ver isso, Srimati Radhika ficou extremamente ansiosa e agitada, e ela então pegou nos ombros de Krishna com as suas duas mãos. Então Krishna riu e a abraçou, né, bem forte. E o Vijay pergunta: existem outros tipos de outros meios para pacificar o mana? E Goswami responde: bom, a parte desses métodos, a mana das Brajagopis pode ser pacificada em momentos e locais especiais, né? E também com o som da flauta, mesmo sem usar sama e outros artifícios. Uma mana leve pode ser pacificada sem muito esforço, enquanto que pacificar e moderar mana requer um cuidado maior. Aquela mana que está profundamente enraizada, Durjaya mana, é extremamente difícil de ser pacificada. As gopis usam diversos meios para castigar Krishna quando elas estão em mana. Por exemplo, Bhama, aquela que atua de maneira ingrata ou desfavorável. Durlila Shiromani, aquela que é a joia da coroa de todas as de todas que fazem, como se diz, que pregam peças. Kitavaraja, o rei dos ladrões, dos enganadores, perdão. Kala Shrestha, supremamente maléfico. Mahadurta, extremamente malandro. Katora, cruel e de coração duro. Nirlaja, sem vergonha. Atidurlalita, extremamente difícil de agradar. Gopi Kamuka, aquele cuja luxúria está sempre buscando as gopis. Ramanichora, aquele que rouba a castidade das gopis. Gopidhara Manashaka, aquele que destrói os princípios religiosos e a castidade das gopis. Gopa Sadhvi Vidambaka, aquele que destrói a castidade das gopis. Kamukeshwara, senhor da luxúria. Gadatimira, aquele que coloca os outros na escuridão da ilusão. Shama, aquele que é negro e coloca os outros também nessa mesma escuridão. Vastrachor, aquele que rouba a roupa das gopis. Govardhana Upatyaka Tashkara, aquele que rouba a castidade das gopis na colina de Govardhana. E agora o Vijay pergunta: o que é Prema Vaititya? Prema Vaititya se refere à angústia sentida no coração devido à separação, né, que a Nayika sente, quando, até mesmo quando ela está muito próxima do Nayaka, né, e a natureza intrínseca do Prema, né, está no seu nível mais elevado. Este aspecto super excelente resulta num tipo de agitação da mente, né, ou falta de esperança, que cria uma ilusão de estar separado de Krishna. E este estado, né,
não natural é chamado de Vaititya. Tá? Ou seja, Prema Vaititya é aquele exemplo clássico de quando Radha e Krishna estão no Prema Sarovara. Radharani está no colo de Krishna, deitada no colo de Krishna. De repente, Madhumangala vem e diz, e tem um abelhão voando ao redor de Radharani. Então Madhumangala vai e espanta aquele abelhão para longe. E quando ele volta, ele vem gritando, Madhusudana se foi e jamais voltará. Então quando Srimati Radhika ouve essa frase, ela associa de imediato com Krishna. Né? E ela pensa que Krishna se foi e jamais voltará. Então ela é lançada, né, num poço, né, escuro e fundo, né, de saudade, mesmo estando ela abraçada com Krishna. Esse é um exemplo de Prema Vaititya. Então o Vijay pergunta, o que é Pravasa? Pravasa é a obstrução, né, entre Nayaka e Anayika, quando eles estão juntos, né, quando eles estavam juntos e agora estão separados. Seja porque eles moram em alguma cidade diferente, né, ou vila diferente, ou devido à diferença de humor, ou porque eles estão em locais diferentes. Em Pravasa, eles experimentam todos os tipos de Vyabhichari Bhavas de Sringara Rasa, exceto o júbilo, orgulho, loucura e timidez. Existem dois tipos de Pravasa. Aquela que é intencional e aquela que não é pré-planejada. Ou aquela que acontece pela força das circunstâncias. O que é a pravasa intencional? A pravasa intencional ocorre quando o Nayaka vai embora devido a alguma obrigação ou responsabilidade. Por sua própria natureza, Krishna é obrigado, né, a servir os seus devotos. Por exemplo, as entidades móveis e inertes de Vrindavana, os Pandavas, né, Shrutadeva em Mithila, para dar-lhes muita felicidade e boas instruções e também para satisfazer os seus desejos. Pravasa tem outras duas divisões. Aquela no qual alguém fica fora da visão, né? E o outro, aquele quando vai para um local distante. Existem 3 tipos de Sudura Pravasa, quando vai para um local distante, correspondendo com as 3 fases do tempo, passado, presente e futuro. Então, durante Sudura Pravasa, o Nayaka e a Anayika trocam mensagens. Então, o que é uma Pravasa não intencional? A Pravasa não intencional é a Sudura Pravasa, causada pela subordinação a outros ou por circunstâncias que estão para além do próprio controle. Existem vários tipos de subordinação, classificados como Divya, Adivya e Divya-Divya. Os 10 estágios que ocorrem neste Pravasa são pensamentos, sonolência, ansiedade, emagrecimento, ficar com o rosto escuro, né? Falas incoerentes, doença, loucura, confusão e desejo pela morte. Na Vipralamba causada por Pravasa, esses 10 estágios se manifestam até mesmo em Krishna. Meu querido Vijay, embora vários estágios apareçam como anubhavas em diferentes tipos de prema, eu não mencionei todos eles. Geralmente, todos esses estágios aparecem como um efeito de uma gradação de prema, começando por Sneha e desenvolvendo através de Mana, Pranaya, Raga, Anuraga, Bhava até Mahabhava. No entanto, o estágio de Mohan
um estágio sem paralelos, no qual o qual eu já expliquei, se manifesta em Srimati Radhika. Alguns dos autores do Rasa Shastra aceitaram Vipralamba, relacionada à compaixão, Karuna, como uma divisão separada. Mas eu não expliquei esta rasa separadamente, porque ela é apenas um outro tipo de pravasa. Bom, enquanto Vijay estava contemplando as instruções de Sri Guru Goswami sobre Vipralamba, ele disse para si mesmo: Vipralamba Rasa não é um fenômeno independente, né, ou uma raça perfeita. Né? Ela simplesmente promove e nutre o humor de Sambhoga. Para uma diva presa na separação mundana, né, essa angústia se manifesta de maneira especial. E ela é favorável para o prazer do encontro. No entanto, na raça eterna transcendental, o bhava de Vipralamba existe eternamente, né, até um certo ponto. De fato, a variedade dos passatempos espirituais não podem ser invocados, né, na sua extensão máxima, sem Vipralamba. Tá? Então, a separação ela é fundamental para os passatempos de Krishna. Diferentemente do mundo material, nem sempre a separação será algo favorável, tá? Numa relação mundana. Mas na relação de Krishna com as gopis, a separação é fundamental e ela sempre existirá. Tá certo? Então aqui termina o capítulo 37. Daremos sequência na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.